gente, tudo bem? Eu sou a Evelyn, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero fazer um devocional com você. Então vamos começar orando, falando com Deus? Senhor, obrigado por esse dia, por mais essa oportunidade. Pai, nós queremos não só escutar a Tua voz, mas poder seguir a Tua voz. Senhor, nos ensina a caminhar debaixo da Tua palavra, nos ensina, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco hoje através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje eu queria falar com vocês sobre Salmos 46. Eu tô com esses salmos já faz algum tempo na minha cabeça, lendo, relendo e, mastigando e mastigando de novo. E diz assim, olha só, no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Eu estava meditando nesses salmos esses últimos dias, acho que essa última semana, e o Senhor tá falando, tem falado muito comigo sobre fé, sobre eu crer mais no Senhor, sobre eu não deixar os meus medos, tomarem o lugar da minha fé. E eu comecei a refletir que, de fato, medo e fé não conseguem coexistir juntos, Aonde a fé está, o medo, ele acaba se dissipando, ele acaba indo embora, E aí eu tava no meu devocional refletindo sobre uma música que tem sido uma música do meu ano, eu acho, assim, que é a música Sobre as Águas, do Dunamis, que a Rafa Gonçalves canta. Eu vou deixar linkado aqui para você assistir essa música, porque ela é muito linda, muito maravilhosa e fala muito sobre fé e medo, E a música, ela faz a gente refletir sobre a passagem em que Pedro, Jesus chama ele para caminhar sobre as águas. E quanto mais eu começo a pensar nisso, sobre medo, sobre fé, sobre viver aquilo que o Senhor está nos chamando para viver nesse tempo, eu começo a perceber que muitas vezes a gente acha que as coisas vão acontecer na nossa própria capacidade, na nossa própria força, Mas não é sobre aquilo que eu posso fazer ou sobre aquilo que você pode fazer, é sobre o que Deus pode fazer em nós e através de nós. E olhando para essa passagem, o Senhor fala que, olha, eu sou o seu refúgio, E depois ele fala, eu sou a sua força e o socorro. Então, 3 coisas aqui me chamam a atenção, Refúgio lembra de lugar seguro. Quer dizer que em Deus nós temos um lugar que é seguro, um lugar que é conforto, um lugar que é paz, um lugar onde todo o resto é silenciado, Um lugar onde nada pode me atingir. Isso é um refúgio, isso é um lugar seguro, E a palavra também fala que, olha, força, Ele é força. E olhar para o Senhor e entender que Ele tem poder sobre tudo e sobre todos, e nada foge do domínio de Deus, E por último aqui ele fala, olha, eu sou socorro. Socorro lembra de ajuda, de auxílio, De quando você não tem mais para onde correr, você corre para Deus, porque Ele é o socorro, Então quando a gente vê aqui essa passagem de Salmos 46, falando essas 3 coisas, presta atenção. Eu sou o teu refúgio, eu sou a tua força, eu sou o teu socorro. É como se o Senhor estivesse simplesmente dizendo pra gente, olha, você não precisa ter medo, Você não precisa ter medo do teu futuro, você não precisa ter medo do que vai acontecer amanhã, que você tem que resolver suas coisas, resolver seus problemas. Você não precisa ter medo de ser insuficiente, Você não precisa temer nada, porque eu tô com você, Eu acho que muitas vezes na nossa vida a gente se sente só, Apesar de estar rodeado de pessoas, apesar de ter 1 milhão de amigos, apesar de ter família, apesar de ter tudo, Eu acho que entender que nós não estamos sozinhos, entender que o Senhor, Ele está conosco, isso traz para dentro de nós uma paz muito grande, Veja, quando a gente pensa em medo, a gente tem 2 reações possíveis diante do medo. Ou a gente foge dele, ou a gente enfrenta ele, E geralmente a gente foge, Então tudo que nos causa medo
automaticamente a gente quer manter distância dessas coisas, né? Por isso a gente foge. Mas eu também vejo que na palavra tem um versículo que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Então, eu entendo que ser uma pessoa corajosa não é que eu não vou ter medo, né? Mas eu vou simplesmente decidir enfrentar o meu medo, né? Então, todo corajoso, ele toma essa decisão. A coragem não é a ausência do medo, né? É só a decisão de enfrentar ele. Eu não sei qual é o medo que você tem vivido, né? Eu sei dos meus, mas eu entendo que Deus é fiel para liberar a palavra sobre nós, né? Essa palavra aqui, essa Bíblia aqui, tá cheia de coisas, né? Cheia de palavras reveladas sobre nós, sobre os filhos de Deus. Então, o Deus que tem poder para liberar a palavra, o Deus que tem o poder para dizer, olha, eu vou ressuscitar o morto, eu vou curar, eu vou transformar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Esse Deus que libera a palavra também é o mesmo Deus que sustenta a palavra liberada. Então, tudo aquilo que Deus libera sobre você, tudo aquilo que Ele promete para você, Ele é fiel para cumprir, sabe? Então, eu entendo que Deus, Ele vai moldando a gente, nos capacitando para viver as próximas temporadas da nossa vida, né? E essas temporadas, elas vão exigir da gente muita coragem, né? Então, eu começar a entender isso é eu começar a caminhar por fé, não por vista, não por aquilo que eu tô vendo, mas por aquilo que eu creio, sabe? Então, eu acho que o Senhor, Ele tem despertado muito a igreja, né? Principalmente a igreja brasileira. Eu não sei se você tem visto isso na sua cidade ou na sua igreja, mas eu tenho percebido na minha própria cidade que Deus tem impulsionado as pessoas, né? Deus tem despertado a igreja para ser igreja lá fora, né? Fora das quatro paredes do templo, para manifestar o reino de Deus na terra. E isso exige de nós fé, isso exige de nós que a gente não fique mais preso no nosso medo, muitas vezes, de evangelizar, no nosso medo de falar de Jesus no trabalho, né? No nosso medo de se posicionar na sociedade, né? Então, eu entendo que Deus, Ele precisa de uma igreja posicionada no tempo certo, no momento certo, para que o evangelho ele possa alcançar as pessoas, para que ele possa se expandir. Mas se eu fico presa no meu medo de abrir a minha boca, no meu medo de dar uma opinião, no meu medo de me posicionar na minha roda de amigos, muitas vezes eu não vou cumprir aquilo que Deus está me chamando para fazer, porque eu tô com medo, né? Porque eu tô com medo do que as pessoas pensam, porque eu tô com medo do que vai acontecer ou de como vai ser, né? Mas veja, o Senhor tá me chamando, tá chamando você para viver não pautado no medo, mas para viver pautado na fé, né? Então eu espero que esse vídeo e esse devocional possa abençoar a sua vida, que você possa tomar posse do Salmo 46 e entender que o Senhor é o teu refúgio, a tua força e o teu socorro, e Ele nunca, nunca falha. É isso. Deus te abençoe, eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com algum amigo. Beijo!